A individual. pergunta do Emerson. Vamos lá. Ele fala assim, ó, gostaria de saber se caso a pessoa compre uma casa antes do casamento e só faça o registro do imóvel após o casamento, na separação, como ficaria? Bom, comprovando que já tinha adquirido o bem antes, não é? Sendo comunhão parcial de bens, não vai se comunicar, mas tem que fazer, tem que fazer essa demonstração, né? Ou seja, o patrimônio já existia antes, tá certo? Não foi algo que foi adquirido após a constância, com a contribuição dos dois. Maria, meu marido é casado com outra no papel, mas agora vai se separar. Ele tem duas casas, como é essa divisão? Lembrando que ele tem 2 filhos com a outra, ou melhor, que é a esposa, e um filho com ela. Ele é casado... Ó, ele é casado no papel Vamos com lá. a outra. Certo. Mas agora ele vai se separar legalmente da outra, só que ele já mora com ela. Tudo bem. Ele tem um filho com a Maria e tem Entendi. 2 filhos com aquela com quem ele é casado. Se ele já era separado... Ela quer saber na verdade, ela quer saber com o que a outra vai ficar, com a matriz. Que a matriz vai ficar. Me parece que não é nem questão de ser matriz aí. O que acontece é que às vezes há a separação de fato. Quando a pessoa se separa de fato, ela também pode contrair uma união estável. Não, mas eles não são separados. Sem Legalmente ele não é separado da primeira. Então, não é legalmente, mas é de fato. Foi embora de casa. Certo. Né? Mas ainda não arrumou os papéis. Ele não se separou, não fez a partilha. Ele é só separado de fato. Nesse caso, ele pode constituir a união estável. E nesse caso, o que acontece? Como que é essa separação oficial da outra? Pode-se considerar o termo da separação de fato, não é? Como essa extinção para efeitos patrimoniais. Então, aquilo que ele tinha quando ele saiu, né, vai ser partilhado com a esposa anterior. E vai pleitear que o que ele tenha adquirido após a separação, não é patrimônio do casal atual. Certo. A Solange pergunta, doutora, assim, ó, estou há 4 anos com meu marido, mas não somos casados legalmente. Moramos juntos e eu queria saber se tem os mesmos direitos legalmente, porque ele, quando ele conheceu o marido dela, ele não tinha nada. Hoje ela tem carro, moto, casa, terreno, mas está tudo no nome dele e ele não coloca nada no meu nome. O que eu tenho que fazer? Eu tenho os mesmos direitos? Tem, né? União estável. É preciso o quê? Reconhecer, né? Por isso que sempre o ideal é fazer o contrato. Mas depois não tem esse problema. Quando você fez o contrato, Por que o povo coloca o nome só do marido, doutor? E a mulher... Porque o marido é esperto. Mas é mais quer cômodo, ficar só né? com ele. Mais cômodo. Não podia, sei Na hora lá. de se separar, ele pode tentar ficar com o patrimônio para ele, né? E aí é necessário uma ação judicial para você reconhecer essa união estável. Mas não dá para se proteger antes de acontecer isso? Não tem um contrato. Ó, vamos morar junto? Vamos fazer um contrato? Mas será que a mulher também não fica muito assim também, na hora de impor lá? Fala, pô, peraí, eu tô ajudando também. Não, a pessoa vai falar, não tá pensando em separar, não? Existe uma questão... Isso, não é questão de separar, mas é questão de porque às vezes trabalham juntos, né? Sei lá, ajuda de alguma forma, isso é um preconceito que tem que ser rompido, né? Entre os casais. Hoje em dia, a grande verdade é que a gente casa e se separa com uma facilidade muito maior. Né? A própria lei mostra isso, porque ela vai... Até 77 ninguém podia se separar. O casamento era para a vida toda. Né? Depois permitiu o divórcio, mas aí você tinha que esperar. Era 1 ano para poder fazer a separação judicial, depois 1 ano para você converter em divórcio. E agora, em 2010, acabou, o divórcio é direto. No caso da Solange, ela falou que não tinha nada. Tinha um galo de briga, né? Para dizer para o português correto. Aí hoje tem terreno, tem carro, moto, casa. Exatamente. Tem tudo e ela, coitada, não tem nada. O ideal tem que discutir antes, não é? A própria lei ela possibilita isso. Conversa antes. Como é que nós vamos fazer? Qual vai ser o regime? Como nós vamos Mas ninguém pensa em separar quando está casando, né, doutor? Pois é. E às vezes também não tem conhecimento do contrato, né? Depois aí, às vezes a mulher fala, poxa vida, olha, eles estão falando sobre isso, estão assistindo Manhã Maior agora. Aí agora lembrou, com certeza. Sabia, às vezes nem lembra. sabe. Sempre é tempo de conversar e se isso vai deixar as pessoas mais seguras, regulamentar a situação, não é? É assim que tem que ser. Doutor? A fórmula antes era o casamento. O casamento você faz legalmente. Então, a união estável... De preferência, deve ser feita assim também. Né? Tem gente que tá mais lascado ainda, que nem o Ronaldo. Olha só, eu tive um relacionamento estável durante 13 anos, só que eu morava na minha casa com o meu filho
e ela na casa dela com os filhos dela. Certo. Mas nós estávamos sempre juntos, ou eu na casa dela com o meu filho, ou ela na minha casa com os filhos dela. Eu gastava todo o nosso dinheiro com viagens e as coisas para as crianças, ambas, dos dois. E ela gastava melhorando a casa dela. Agora eu pergunto, a gente se separou. Ela saiu com a casa dela toda melhorada e eu sem um tostão. Eu posso pleitear 50% desse bem? Ó, tá vendo? Vamos lá. Nossa, a minha cabeça... Não. Se o bem já existia, não é? Se o bem já existia, então ele não tem que ser partilhado. Mas mesmo ele tendo ajudado essa mulher a melhorar, a reformar, acréscimo, tudo? ele pode discutir a questão do que foi aumentado, mas não pedir 50% do bem. Com certeza, isso daí já era um patrimônio dela, né? Mas ele ajudou a melhorar, estava caindo aos pedaços, doutor, e aí? Então, teria uma participação na melhoria, eventualmente, né? Mas ele pode não pleitear no bem. isso? Não no bem, pode pleitear. Certo, Como que ele faz para pleitear isso? Judicialmente. Reconhecimento da união estável, dissolução da união estável, partilha. Certo. Ó, tem uma pergunta. Quer perguntar mais uma coisa? Não, tô falando, nossa, que vai dar maior trabalho para ele conseguir isso aí. É, tem que correr atrás do prejuízo, Porque não conversa né? antes, né? O que tem nós que conversar, falamos. o diálogo é a melhor forma faz possível. Faz um contrato, eu sempre procura falo. um advogado e faz a coisa certo. da forma legal. Doutor, a Fabi de São Paulo, ela pergunta o seguinte, Fábia, sou casada no papel, mas estamos separados há mais de 17 anos. Ele tem outra, eu tenho direito nos bens? Mais de 17 anos? Mais de 17 anos. Houve a separação de fato. O pessoal não regulariza, deixa lá o casamento. Então, o que se tem definido na jurisprudência é tomado por base a separação de fato para a extinção da vida em comum e a partir daí, não é? Se há um patrimônio, de corpos, a senhora comentou agora? Certo. Não é? Você pode fazer judicialmente a separação de corpos ou então comprovar a separação de fato, ou seja, não foi regulamentado, mas houve a separação, não é? O que existia à época do casamento, se ainda após 17 anos não foi partilhado, é direito dela, não é? Então, mas e a mulher que está com, se ele está com outra agora? Como que faz? Ele constituiu uma união estável, não é? Ele já tinha essa situação do casamento que não havia sido legalizado, né? A separação dele. Então, o que ele adquiriu posteriormente, né? Decidindo-se que na separação de fato acabou o casamento, aí fica a partir da união estável, né? O que ele conseguiu após a união estável gerará direitos para a companheira. A Neide, vivo com uma pessoa há 12 anos. Não era essa. Não, desculpa, a Silvia. Sou casada há 17 anos e há 3 meu esposo tem uma relação com outra mulher e tem uma filha com ela, mas eles não moram juntos. Com a separação, ela vai ter direito a alguma coisa? A outra? Com a separação, veja, nesse caso, se não há uma conivência, você não reconhece a união estável. Em verdade, você disse que isso é um concubinado. No caso, nós comentamos num caso anterior que vocês mencionaram que havia convivência ali, todo mundo sabia, não é? Certo. Aqui, se não há, a pessoa que é casada, ela não pode constituir união estável. Ela vai ter uma relação concubinária. Mas então, ele a não mora princípio, com a ela lei no não papel, defere. mas está no papel, é isso, né, doutor? Não, ela não mora com ela. Não, ele mora com a mulher que há 17 anos, com a esposa. Então ele é casado e tem uma amante. E tem filho não é? com a amante. Então ele tem... Tem um amante. Então, isso... A princípio, não constitui união estável, porque ele é impedido para constituir uma união estável porque ele é casado, ele vive com outra pessoa, não é? Há direitos, lógico, dos filhos. Dos filhos, né? Tá Pensão certo? alimentícia. Mas aí há uma discussão muito grande nesse sentido. Mas a amante vai ter direito ou não? A princípio, não. Mas o filho da amante vai. Sim, com Vai, certeza, porque é filho filho, dele. né? Aí não Porque tem filho aí precisa o de que pensão, dizer, não é? essas coisas Porque aí o que todas. acontece? É esporádico, não é? Não é uma união estável, não há intenção. A união estável é a intenção de constituir família, não é? Então, embora ele tenha tido um filho, não me parece que seja esse o caso. Certo. Uma pergunta da Edione. Ela fala o seguinte, eu gostaria de saber, doutor, moro 4 anos com uma pessoa e não temos contrato nem somos casados. Mas meu marido comprou uma casa recentemente e gostaria de saber se tenho direito, se eu tenho direito, porque ele tem outros filhos e eu não tenho filho com ele. Se ela convive com ele
e tem a união estável, ela tem direito, porque esse bem foi adquirido após a constituição da união Iguais estável. aos filhos ou não? Não, ele ainda não morreu, é isso? Ou ele Não, faleceu? não morreu, tá vivinho da Silva. Então, o direito que ela tem é de meiação. Ela tem direito à metade porque é o regime da comunhão parcial. Se foi adquirido após a união, né? esse é o Então, por direito. exemplo, se eles se separarem hoje, aí ele vai dividir os bens com ela, né? Isso. E aí a parte que ele tem, ele vai dividir com os filhos. Não, a parte que ele tem é dele. É dele, Ele vai depois passar para os aí- filhos no dia que ele morrer. o dia que ele morrer. tá? Então, Com- pode com ter essa divisão, com sim. abertura limitada. Sim. Ótimo. A Neide. Vivo com uma pessoa há 12 anos. Ambos éramos viúvos e adquirimos uma casa e um carro. Tudo no nome dele. Caso ele venha a falecer, eu corro o risco, eu ou ele, né? Venhamos a falecer, eu corro o risco de perder, já que ele tem 5 filhos já casados do primeiro casamento. O que devo fazer? E ele já tem outra casa só para os filhos. Muito bem. Havendo união estável, há ameação de bens. Então, metade do patrimônio já é dela. Não é? E depois, com o falecimento, ela concorre com os outros herdeiros ainda. Ela recebe uma parte. Mas ela recebe 50% e os 5 herdeiros, os outros 50% ou não? São partes iguais? Então, o código, ele estabelece, a lei, ela estabelece um percentual. Aí, se os filhos não são dela, se são do outro casamento, ela vai concorrer com eles numa parte ideal. E se ela não tem filhos com ele, ela sai prejudicada, doutor, ou não? Se ela tem filhos com ele, ela vai sempre há essa concorrência, não é? Ela vai concorrer com os filhos dele, mas vai ter a parte dela, mas metade já é dela, entendeu? Independente dela ter filho com ele ou não? Independente de ter filho ou não, a união estável, o patrimônio constituído depois da união, então você tem a ameação. Então ela já tem metade. E na outra parte, ela vai concorrer e herdar uma parte, de acordo com... Certíssimo. Doutor, muito esclarecedor, embora hajam muitas dúvidas, você vai precisar voltar, porque muita está cheio de perguntas Tá aqui. cheio, eu Pode fiquei me, cheia de sempre tem pode perguntas, me dúvidas, né? né, chamar Dani? que a gente... Doutor, você tem algum site, Retorna, com algum certeza. e-mail para deixar? Tenho sim. O site é www.jeb.adv.br. Certíssimo. Muito obrigada pela sua entrar em presença. Está contato. convidada a Eu que voltar mais uma vez, agradeço. porque choveu de perguntas Volta, é aqui sempre hoje. bom poder esclarecer as dúvidas muito das bom, pessoas, é né? muito Isso faz bom. parte da nossa profissão, É né? verdade. Você tem que, tanto enquanto advogado quanto professor, o importante é divulgar os direitos. As pessoas têm que saber o direito que ela tem, né? Exatamente. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada, agradeço. doutor.